Passaste anos à espera que a vida mudasse? E se eu te disser que o problema não é falta de mudança? O problema é que tu queres que ela aconteça à tua maneira. Porque há momentos em que a vida tenta levar-nos para a frente, mas somos nós que continuamos agarrados ao lugar onde já não deveríamos estar. E hoje vais perceber como isso acontece sem darmos conta. Olá, muito prazer, o meu nome é Hilda, seja muito bem-vindo a este cantinho especial onde falamos crescimento pessoal e bem-estar com muito propósito. Quero que penses numa coisa muito simples. Quantas vezes te disseram exatamente o que precisavas de ouvir? E tu ignoraste. Não porque estivesse errado, mas porque vinha de alguém que tu até não respeitavas. Ou porque até era demasiado simples para o problema que tu sentias. Eu sei que há uma parte de nós que prefere continuar a sofrer do que aceitar uma solução pequena para uma dor tão grande. Parece estranho, não é? Mas é verdade. O ego não quer ser salvo de forma simples. Ele quer ser salvo de forma impressionante. E enquanto esperamos pela solução perfeita, a vida continua parada. Eu vou contar-te uma história muito antiga. Eu não vou usá-la como um sermão, eu vou usá-la, olha, como um espelho. Porque ela mostra algo que fazemos sem nos aperceber. Rejeitar a resposta só porque ela chega, ou melhor, porque ela não chega da forma como nós esperávamos. Olha, havia um homem chamado Namá. Ele era comandante do exército, muito respeitado, um vencedor, tinha tudo que se mede por fora. Posição, reconhecimento, poder de decisão, mas tinha um problema que nenhum cargo resolvia. E o texto diz assim: E Namá, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Escutem bem, porque ele, o senhor, dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso. Escutem bem esta parte. Porém, ele era leproso. Eu fiz aqui uma pausazinha para repararem bem na contradição. Grande guerreiro, doença que o destruía por dentro. Achas que isso só aconteceu com ele? Quantas pessoas tu conheces que por fora parecem ter tudo resolvido, mas por dentro estão a apodrecer em silêncio? Um emprego bom, uma casa super arrumada, uma imagem certinha nas fotografias e uma dor que ninguém vê. Esse é o primeiro engano. Achamos que a vida exterior está organizada. O problema não pode ser grave. Mas há dores que não perguntam pelo teu estatuto. A ansiedade não olha para o teu cargo. A solidão não respeita o teu sucesso. Enquanto tentas resolver por fora aquilo que sangra, por dentro sangra a ferida que só aumenta. Agora vem a parte que mais incômoda desta história. Quem aponta o caminho para Namá não é um general, não é um conselheiro, é uma jovem serva, sem poder, sem voz naquela sociedade, alguém que aos olhos daquela sociedade não tinha grande importância. Ouve o que ela diz. E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e eu o restauraria da sua lepra. Uma frase muito simples, dita por alguém que ninguém levaria a sério. E isto acontece-nos todos os dias. A resposta certa chega muitas vezes por uma boca que até desprezamos.
um familiar que não tem estudos, um amigo muito mais jovem, alguém sem aquele peso social que achamos necessário para merecer até ser ouvido. E o que é que fazemos? Filtramos a verdade pela importância de quem fala, não pelo valor do que é dito. Quantas vezes alguém te disse exatamente o que precisavas ouvir e tu pensaste, ele não sabe nada da vida, ela nem passou pelo que eu passei e ignoraste. Não porque estivesse errado, mas porque o teu orgulho não aceitou a fonte. Olhem o que é que aconteceu de mais extraordinário. Naamã, ele vai até ao profeta, mas espera algo grande, um ritual, um gesto impressionante, talvez até uma cerimónia à altura do seu cargo. Mas a resposta que recebe é quase ridícula aos olhos dele. Mergulhar 7 vezes num rio comum. Um rio que ele nem sequer respeitava. E ele revolta-se. Eu vou ler-te o que é que ele disse. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele se irá por ser-se em pé, invocará o nome do Senhor a seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farapá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Repara no orgulho dele. E foi-se embora furioso. Porque quanto maior é a nossa imagem, mais difícil é aceitar uma solução pequenina. Achamos que o nosso problema ele merece uma resposta proporcional ao nosso sofrimento. Se sofrer muito, a solução tem de ser complicada, tem de exigir esforço visível, tem de impressionar quem está a ver. Mas a vida não funciona assim. Às vezes a resposta para um problema, olha, de anos, é uma simples decisão que tu até já conheces e que recusas seguir. Dormir mais cedo, pedir desculpa primeiro, cortar numa conversa tóxica, procurar ajuda profissional, parar de justificar o que te faz mal, nada disto é glamouroso. É por isso que o orgulho recusa, porque seguir o caminho simples parece diminuir a grandeza do problema que se vive. Como se sofrer muito te obrigasse a precisar de uma cura à altura do sofrimento. Mas ela não é assim. A dor grande pode ter uma saída pequena, e aceitar isso não te torna mais fraco, mas sim honesto. A verdade é que aqui começa a mudança quando baixamos a guarda. Naamã quase foi embora sem se curar, por orgulho. Foram os seus próprios cérebros que o convenceram a tentar o caminho mais simples. E só quando ele realmente aceita, sem entender, sem controlar, sem exigir explicações, é que a transformação acontece. E continua dizendo, em 2 Reis 5,14. Então desceu e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Reparem bem, 7 vezes. E a sua carne, escutem, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Magnífico, não acham? Repara neste detalhe. A cura não veio da força dele, mas sim da obediência. Veio daquele momento em que ele parou de mandar e começou a confiar. Este é o ponto mais importante de hoje, porque a maior parte das mudanças que adiamos não exigem muito mais força, exigem menos controle,
Nós queremos ser nós a decidir o método, o tempo, a forma como a cura deve chegar. E quando a vida nos oferece um caminho diferente do que imaginávamos, torcemos o nariz, certo? Preferimos até continuar doentes à nossa maneira, do que curados à maneira que não escolhemos. Pensa nisto com sinceridade. Onde é que tu, hoje, estás a recusar uma solução simples, só porque não veio como tu esperavas? Talvez seja uma desculpa que tens de pedir? Talvez seja um sim que tens de dizer a uma ajuda? Talvez seja simplesmente parar de lutar contra o caminho que já está aí à tua frente? Meus queridos, desenganem-se. Eu também já vivi isso. Houve uma fase da minha vida em que eu também sentia um peso enorme e procurava até soluções complicadas para o resolver. Em cursos, estratégias, explicações profundas sobre mim mesma, e a resposta que realmente me ajudou não veio de onde eu esperava, veio através de uma conversa muito simples. Alguém sem grande peso na minha vida disse-me algo que naquela altura quase ignorei, mas aquelas palavras, elas ficaram comigo e obrigaram-me a olhar para mim de uma outra forma. E pensei, isto não pode ser assim tão fácil. Mas era. E o tempo que perdi à procura de algo complicado foi o tempo que podia ter usado a viver diferente. Hoje eu sei reconhecer quando estou a complicar aquilo que pode ser simples. E eu aprendi que aceitar uma ajuda pequenina não diminui a minha força, mas mostra a minha maturidade. E agora eu volto à pergunta lá no início do vídeo. Tu queres mudar ou queres mudar à tua maneira? Porque a vida já te pode estar a oferecer o caminho certo, através de alguém muito simples, de uma frase pequenina, de uma atitude que parece muito pouco, e tu, por orgulho, continuas a olhar para o lado. A verdadeira mudança não começa quando tu encontras a solução perfeita. Começa quando aceitas a solução real, mesmo que não seja como tu imaginaste. Pergunta-te hoje com calma: o que é que eu já sei que precisava fazer e que eu ainda não fiz só por orgulho? E agora conta-me aqui nos comentários qual é o caminho simples que tens evitado seguir na tua vida. Deixa aqui o teu testemunho. Talvez ajude alguém que também está a recusar uma solução simples por orgulho. Eu leio tudo com muito carinho e respondo, vocês sabem. E partilha também com alguém que precisa ouvir isto hoje. E mais uma vez, se este vídeo te ajudou, subscreve o canal e deixa o teu like, porque isso ajuda muito este conteúdo a chegar a pessoas que precisam dele. E lembra-te, se Deus através deste momento falou contigo, não ignores, e quando o barulho do mundo for demasiado forte, respira fundo, sorri com esperança e confia em Deus, claro. Deus te abençoe, Deus te ama e eu também. Um beijinho muito, muito, muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijos!